Boa noite, gente. Queria agradecer para os professores mais uma vez, o Artuso está aqui, agradecer ao Márcio por ter aceito o convite também, agradecer a todo mundo que está aqui à noite com a gente também fazendo debate. Hoje o filme é o Parasita, que a gente disponibilizou para vocês. Pode começar então, professores. Como vocês sabem, o filme, eu imagino que todo mundo assistiu, né, Laura? O filme é dirigido e o roteiro também é do Bong Joon-ho, que é um sul-coreano, e ele fez uma escolha muito complicada, muito difícil, e com uma chance muito grande de dar errado, que é trabalhar com várias estruturas narrativas. Então, se a gente pegar a estrutura do Parasita, ele começa como uma comédia, depois ele vai derivar para um drama, depois ele vai derivar para um suspense, e finalmente a gente tem a tragédia. E um outro aspecto interessante, e aí dentro dessa estrutura narrativa, é que na primeira parte, ou mesmo na segunda parte, ou seja, durante a comédia e durante o drama, nós somos levados a entender que os parasitas são compostos por aquela família que quer se apropriar da família rica, certo? Isso vai ficando claro para a gente nessa primeira parte do filme. E depois a gente vai ter as transições que vão nos levar a outras conclusões. Eu também concordo, Marcio, um ponto de inflexão é a lavagem. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca perde o caráter de comédia também. Apesar de virar um drama e terminar de uma maneira, a festa final, se você for olhar, o sujeito espeta o outro, mata o outro com um espeto de carne. Depois o cachorro vai lá comer a carne. Aquilo, de fato, o sujeito é um roteiro genial mesmo. E fica desde o início, você tem a certeza, vendo o filme no começo, que os parasitas são essa família que mora no porão, e não o outro. E ao longo do filme, não a outra família. E ao longo do filme, vem a pergunta, mas quem é parasita de quem, afinal de contas? Que esse é o grande tema, né? No fundo, quem explora quem? Quem tira vantagem de quem, né? Esse é o grande tema. E vai ficando evidente, no final, que, no fundo, o explorado, o que tira vantagem, na verdade, é o que contrata serviçais para atuar. Além disso, o que o Joon-ho vai trabalhar? Ele vai trabalhar com elementos que são elementos sígnicos, né, que remetem a algum tipo de metáfora, para a gente também entender um pouco da história. Então, quando a gente vê a casa da família rica, ela é limpa, ela é organizada, tudo é perfeito, mesmo quando o menininho faz bagunça, tira flecha, a governanta está atrás dele o tempo todo, arrumando a bagunça. Então, existe uma ideia de ordem e de limpeza. É o seguinte, se você olhar, só uma das coisas fundamentais para fazer a comparação, o jardim do sujeito, aquela casa, que é uma casa de sujeito muito rico, se você olhar o jardim, o tamanho do jardim é muito menor que a grande maioria do jardim das pessoas que a gente conhece, de classe média, média alta, ou qualquer jardim numa casa em Alphaville. Então, também tem o seguinte, a desigualdade no Brasil é muito mais acentuada do que é na Coreia. Aquela casa é uma casa fenomenal, muito bem bonita, o jardim é cheio de plantas diferentes, mas o tamanho do jardim é ridículo. Eu acho que o meu jardim aqui, que nada demais, é quase igual. Só dizer isso. A família pobre, ela vive no porão, e eles vivem como ratos. E esse é um outro elemento também simbólico na história. Eles se amontoam como ratos, eles vivem como ratos num porão. E isso é uma coisa para a gente pensar. Em contraposição, a família pobre, ela cheira. E até o menininho sente o cheiro da família. E ele vai dizer, né, engraçado, vocês têm o mesmo cheiro, que é o cheiro da pobreza. E esse é um elemento muito importante, porque ele vai aparecer no desfecho da história. Do cheiro. Eu tenho um livro aqui, ó,
A Dialética do Esclarecimento. Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt. Tem uma parte que está falando do antissemitismo, mas tem um negócio do cheirar, que eu vou ler um pedaço aqui para vocês verem como é importante isso aqui. Ó. Porque é isso, o negócio do cheiro tem a ver com o fato de você não admitir que o outro é igual a você, que tem alguma semelhança, você quer achar uma diferença, e o cheiro incomoda muito. Então ele diz o seguinte, ó, de todos os sentidos, o ato de cheirar, que se deixa atrair sem objetualizar, é testemunho mais evidente da ânsia de se perder no outro e com ele se identificar. Quer dizer, você tem medo de que o outro seja... Você quer marcar a diferença. O outro não pode ser igual a você. Ele não pode cheirar como você cheira. Esse que é o ponto. Por isso, o cheiro, tanto como percepção quanto como percebido, ambos se identificam no ato, é mais expressivo do que outros sentidos. Ao ver, a gente permanece quem a gente é. Você olha, o sujeito, você continua sendo quem você é. Ao cheirar, a gente se deixa absorver. Quando você cheira o cheiro do outro, de alguma maneira o outro entra em você. Você não consegue barrar. Isso é um problema, por isso que é mais grave que outros sentidos. Aí ele diz, ó, é por isso que a civilização considera o cheiro uma ignomínia, como sinal de camadas sociais mais baixas, das raças inferiores e de animais abjetos. Sujo, quer dizer, objeto, quer dizer, é isso. Veja a clareza do sujeito aqui, quando ele está falando do antissemitismo, que é uma coisa também de você desclassificar uma camada social. O ponto de transição da história é a chuva, e a chuva, a água, tem um caráter simbólico muito grande, porque remete à limpeza, à lavagem, e se a gente prestar atenção, a chuva, o temporal, ele vai determinar o ponto de inflexão da história. Depois da chuva, a história ela vai mudar, ela vai se transformar. Então, a água cumpre esse papel de limpar o que estava oculto, do que estava escondido, e durante o temporal, vocês vão lembrar, tem um momento em que a água da privada, que curiosamente fica num patamar mais alto do porão, né? A água não, ela volta em forma de esgoto, aquela água escura, aqueles detritos, ou seja, que também, ao mesmo tempo que está limpando o que está oculto, vai trazer à tona uma série de elementos ali que não estavam aparecendo até então. No final, voltando de novo à última sequência do filme, o que o menino está sonhando, o filho lá? Que ele vai estudar, que ele vai ganhar muito dinheiro, que ele vai comprar aquela casa. Veja, ele não vai comprar qualquer casa, ele vai comprar aquela casa. Exatamente pela aspiração, pela questão das promessas que são colocadas o tempo todo, porque isso faz parte também. Pegando assim do começo, até a questão da educação, né? Porque quando o cara chega lá e fala como que tá fazendo xixi lá na frente, ele se impõe, assim, e ele fala, ou acho que é o pai ou a mãe dele que fala, tá vendo, os universitários, eles têm um tom superior, né? Porque para eles parece que a educação é muito, tipo, nada acessível, não existe isso, mas ele mesmo fala que eu vou trabalhar, mas eu ainda vou fazer faculdade. Quando ele faz a falsificação do documento, que ele fala que ele ainda vai fazer faculdade, então o documento ele só imprimiu antes. Mas se você, por exemplo, do que você está comprando no Brasil, parece que aqui, não sei se parece ser mais viável a educação, mais acessível, ou lá é mais acessível do que aqui, não sei. Você tem hoje na Coreia, cerca de 50% da população tem ensino superior, o que, na verdade, hoje está virando um problema para eles, porque o mercado de trabalho não consegue absorver essa mão de obra tão qualificada, e hoje eles estão enfrentando uma situação que não existia há até pouco tempo, que é o pensamento de uma geração, que são jovens hoje, de sair do país. Há um outro ponto de contato, Márcio, que tem, que é um valor do capitalismo. Qual é o valor? Você divide a sociedade entre winners e losers, e para você ser um winner, o discurso é que você tem que se esforçar, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se qualificar para conseguir chegar lá. E a gente sabe que a qualificação, depende do ponto de partida, é muito difícil chegar lá.
Nós estamos falando aqui, a grande maioria das pessoas, por exemplo, vocês têm que ter consciência que a gente partiu de um ponto mais alto. E para você, eu estou dizendo o seguinte, o cara aqui no Brasil, o filho da faxineira e do servente pedreiro, para chegar na faculdade boa e ter um emprego bom, ele tem que percorrer uma distância absurda. E a distância no Brasil é muito maior do que na Coreia. Agora, o valor que é igual é a ideia da meritocracia. Eu vou me esforçar e vou conseguir. Se vocês perceberem o final do filme, depois que o sujeito leva uma pedra na cabeça lá e fica dando risada, meio abobado, você não sabe se ele está sonhando ou não, o que ele quer? O que ele diz? Parece que é uma visão do sujeito, mas eu vou estudar, vou trabalhar, vou comprar casa e aí minha vida vai ser boa. E aí eu vou resolver tudo. Então, aquilo é uma crítica à ideia da meritocracia. A ideia de que parece que é um mundo de possibilidades abertas para todo mundo. Eu não estou dizendo que não tem possibilidades. Aquilo é a concorrência, tem possibilidades. Só que uma coisa é você sair, é você nascer filho de um sujeito que, sei lá, filho de um professor, filho de um médico, filho do diretor do banco. Outra coisa é você ser filho de empregada doméstica. É diferente no Brasil isso.